Olá, está começando mais um Café com Letras e a nossa entrevistada de hoje é a professora Julita De Giacometti. Nos traz aqui a obra Coletânea de Histórias Infantis Educativas. Tudo bem, professora? É um prazer recebê-la e tratarmos aqui um pouco mais de educação infantil. Prazer é meu e eu estou até muito lisonjeada em poder estar aqui para divulgar meu segundo livro, né? Dedicado às crianças, né, mais na área de infanto-juvenil. E a gente espera, assim, de que ele tenha aceitação, né, na comunidade, nas escolas. Fiquei bastante encantado, sobretudo, com as ilustrações. O mais curioso foi o seguinte, eu li as histórias e depois voltei para a capa e fui pensar o seguinte, pô, mas de quem são as ilustrações? E aí aparece aqui na própria capa que é a senhora mesma que ilustrou o livro, quer dizer, então, que é incomum, geralmente, o autor e o ilustrador, e a senhora reuniu as duas atribuições e a meu ver, muito bem, ficaram ilustrações agradáveis. Na verdade, Fábio, o meu métier não é desenho, né? Eu não tenho tendência para isso. Claro. Mas como o custo da obra ia se tornar muito alto, eu procurei assim adaptar dentro das minhas habilidades, sendo que as histórias até ficaram prejudicadas, porque eu havia feito 2 ilustrações cada história. E por causa do alto custo, acabou ficando uma ilustração cada história, então. A senhora organizou diversas, e aí eu não quero ser pejorativo, mas historinhas, como digamos assim, como o público infantil gosta de ouvir, as famosas historinhas, e a senhora pega questões mais diversas do cotidiano, e aí podemos dizer assim, daquela criança que está quase adolescente já, diríamos assim, na faixa ali, até algumas passagens que a senhora coloca, crianças mais jovens vão vivenciar também. Sim. Mas, pelo que eu entendo, o seu foco aqui é um público mais adolescente. Infanto-juvenil. Dos 10 aos 14 anos, digamos assim, ou um pouquinho mais até. É mesmo porque a minha principal preocupação é no sentido de formar o caráter, educar o coração, entende? Mostrar valores, despertar para as virtudes, para os hábitos, para a formação de um bom caráter, entende? Então, são histórias mais para esse público do infanto-juvenil. Não que não se deva deixar a criança também menor ler, só que seria interessante trabalhar com ela as questões, porque são histórias um tanto fortes, um tanto pesadas. Só que, não sei se tem observado assim, que eu deixei de lado computador, videogame, toda essa questão de interesse da criança no modernismo de hoje e me voltei mais assim para a natureza, a criança que vai numa fazenda, a criança que se relaciona com animais, entende? Digamos a criança na rua, não fechada. Exato, para voltar o interesse, despertar na criança o lado natural da vida, o gosto pela natureza, entende? E mostrar que nem todo programa, que nem todo o assunto deve estar dentro da cibernética, né? Claro. E a senhora pega questões bastante do cotidiano de uma criança tradicional, digamos assim. A ideia da brincadeira de carrinho de lomba, aí os meninos se acidentam, então... será que devemos ter mais cuidado na hora de brincar, de se preocupar também com os colegas? E cada história termina com um questionário. Eu vou pegar aqui aleatoriamente para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. Por exemplo, tem uma história cujo título é Aventuras, as Aventuras. Então, assim, o objetivo é pegar aventuras clássicas do cotidiano das crianças. As histórias geralmente são curtas, uma página, um pouco mais. E aí aqui tem um Responda. Todas as historinhas terminam de um total aqui de 29 pequenas histórias. Isso. Cada uma delas termina com um breve questionário. Isso. Essa aqui, no caso, tem 3. Você já viveu alguma situação de aventura? Você tem medo de animais peçonhentos? O que você faria se encontrasse uma cobra cascavel?
Aqui eu pego aleatoriamente essa história, mas em outros casos ainda as perguntas são mais provocativas, como por exemplo, você repara se numa festa você vai ganhar presente? Você se preocupa com o tipo de presente que possa ganhar? Qual o teu comportamento durante uma festa? Exatamente. Né? Que aí pega aquela história, o valor está nas pessoas, nos momentos partilhados ou naquela questão mais material, que aí, digamos assim, você vai convidar um coleguinha para o aniversário com interesse materialista. Objetivando um pensando presente. No que ele possa te trazer, não necessariamente porque você quer estar com ele. Isso. Então, são diversos raciocínios, nós poderíamos pegar aqui talvez uma historinha do seu livro e abrir uma mesa de debate. Né? Então, são muitos enfoques misturados. E o que nós poderíamos elaborar, assim, e claro que eu estou pedindo um esforço muito grande para a senhora, mas como é que seria uma síntese, digamos assim, dessas histórias? Então, no caso, uma turma de alunos, vamos supor, a professora chega, apresenta a história e nessa história ela pode desenvolver aulas de moral e cívica, aula de relações humanas, aula de recreação, aula de artes, envolve um todo, entende? Isto depende da pessoa que vai orientar a turma e até da criança a elaborar toda essa ideia, né, dessa criatividade que ela assimilou e que ela pode associar outras, entende? A senhora traz uma base bem tradicional do cotidiano infantil, como nós podemos dizer, que não quer dizer que hoje em dia as crianças e adolescentes não vivenciem mais, mas há, sem dúvida nenhuma, uma série de outros fatores concorrendo com a ideia, por exemplo, de uma criança que vai andar de bicicleta, que vai jogar bola. De repente o interesse maior já não é mais jogar bola, é pegar o videogame e disputar entre amigos pelo videogame, ou o tempo que seria dedicado eventualmente a uma leitura, até desse próprio livro do qual estamos falando, pode ser superado por um programa de televisão, por um encontro online em que as pessoas jogam aqueles famosos RPGs, que são uma sensação junto, sobretudo, ao público adolescente. Estamos falando de meninos, mas as meninas, guardadas as devidas proporções e de acordo com os interesses, também não vão muito longe disso. Pode se apegar a um iPad, ouvir música, ou um bate-papo. Você veja bem, Fábio, vendo assim a criançada nas creches, me observou assim que a maior parte da criançada assiste o Chaves. Olha a cultura. Eu assisti o Chaves. Eu também assisti. O Homem-Aranha, entende? Então eles acabam se identificando com aquilo e se amarrando em cima daqueles assuntos, daqueles hábitos de vida, que nada contra ninguém, tudo é válido, tem os seus pontos, né? Mas eu acho que tem que abrir mais, sabe, a cabeça da criança, tirar essa identificação errada que tem do Homem-Aranha. Aí chega a criança, né? Mas o Chaves aí, não vou fazer apologia à série que eu acompanhava, o Roberto Bolanhos e todos esses, Carlos Villagrán e todos esses personagens que se popularizaram muito no Brasil, especialmente, uma minissérie de origem mexicana. Acho que não precisa maiores detalhamentos, porque todos devem conhecer, sem dúvida nenhuma, o famoso personagem ficou o Chespirito, o Chaves, que também fazia o Chapolin e tal. Há sempre uma certa, digamos assim, moral da história. Pode parecer, às vezes, uma bobagem para quem pega cenas isoladas, mas eu diria que o Chaves e o Chapolin, sim, eles têm uma certa moral da história. E aí a criança acaba se identificando um pouco por causa disso. Há sempre uma ideia a ser tirada ali e não me parece, assim, dos piores. Por isso que marcou e foi traduzido. Os piores são os violentos, né? Lógico. Exatamente. Então, me parece uma série simpática, se eu pudesse definir assim o Chaves. O Chaves. Não, mas o que a gente vê é exatamente, as crianças olham aqueles programas assim elementares. Então, eu acho que os pais e os professores deveriam trabalhar mais questões. Sim, claro. É nesse ponto, né, que eu me refiro, sabe? Porque fica muito bitolado, né? Sim. E como explicar, por exemplo, numa das histórias, nós vínhamos conversando antes da gravação,
em que a senhora explora muito a questão da criança cuidar com a própria alimentação para não ficar, digamos assim, obesa, ou como se diz, gordo e tal. E se cria aqueles famosos rótulos, assim, né? Sim. Como trabalhar essa ideia da obesidade na infância? Porque pode haver crianças que tenham maiores dificuldades nesse sentido e também não vão querer sofrer o chamado bullying, que se chama, por ser gordo, por ser baixo, por ser muito alto. Mas existe. Não adianta você não querer que aconteça, mas a criança que é gorda, ela é chamada de gorda. Entende? Embora, o gordo hoje não é feio, é bonito. Só que numa das histórias que eu escrevi ali, que é Ensinando a Educação, o meu objetivo era com que a criança mudasse o hábito alimentar e se voltasse a comer verdura, a comer fruta, a se livrar um pouco do refrigerante, entende? A ter uma alimentação adequada. Então eu fiz questão de utilizar a palavra gorda e feia. Eu não estou dizendo que gordo é o feio. Sim, sim. Mas ela era gorda e feia porque ela não se alimentava bem. Adequadamente. Exato. Então, toda a história, ela tem uma história ali que eu escrevo sobre, acho que é o Grande Pomar, a história, que trabalha assim a participação da meninada na construção da área verde, do plantar, da professora induzir, trazer a semente, fazer vasinho, replantar, conseguir um pomar, entende? É uma história em que mostra a alegria de viver em pequenas atitudes. E que a alegria de viver de todo ser humano, ela se volta na capacidade de amar e respeitar os seres inferiores. Então, se nós queremos que a criança aprenda a respeitar o indivíduo semelhante, nós temos que começar lá embaixo. A ela observar a natureza, a ela cuidar da natureza, a ela selecionar o lixo, a ela, enfim, não gastar muita água. Todas aquelas questões de que a professora pode trabalhar numa sala de aula e os pais possam trabalhar em casa para educar a criança, né? E aproveitando, eu gostaria que a senhora desse a sua ótica na questão que se fala muito da violência, né? Quando as crianças são presenteadas com armas, tentam... Eu lembro daquelas brincadeiras de policial, em que as crianças ganham diversas coisas, muitas vezes até simulando fardamentos de policiais, mas por outro lado, vamos ter filmes de guerras que estimulam a violência, e a criança vem todos aqueles educadores dizendo que não podem tomar contato com a violência, mas os desenhos animados, por exemplo, têm uma forma diferente de trabalhar a violência, como por exemplo, desenhos do Pernalonga, em que caem aquelas pedras e daí o sujeito se esmaga e passa um breve momento ali, ele já está inteiro novamente. E aí parte do pressuposto de que esses desenhos não estimulariam a violência, tamanha o tom alegórico, a ideia de brincadeira. Já, em contrapartida, outros filmes com tiroteio, enfim, estimulariam a violência. Como um pai pode discernir até que ponto a programação ou os brinquedos estariam ou não estimulando a violência? Sem dúvida, todo filme, porque tudo que a criança olha, ela tende a imitar, ela tende a reproduzir. Então, tudo que você pode, principalmente a imagem colorida, onde a criança grava muito, ela interioriza muito através do colorido, né? Essa questão, por exemplo, de acompanhar o que a criança vai assistir, dentro do possível, dar uma explicação para a criança, questionar, isso é errado, você está vendo uma coisa errada, entende? Agora, nem sempre o pai está presente. E o que é pior, Fábio? Muitas vezes, o que acontece? Os pais deixam a criança o dia inteiro na creche, voltam no final do dia, depois de um dia de trabalho, os pais chegam estressados. Então, eles já quase não têm mais paciência para a criança, que, por outro lado, ela vem toda cheia de carências. Então, o filho começa todo aquele rebuliço, todo aquele questionamento, toda aquela cobrança de afeto, toda aquela cobrança de atenção. E os pais, às vezes, não sabem se desarmar. Eu vejo isso como um fator de violência para a criança, porque a criança quer
E os pais não sabem ter aquela tranquilidade de puxar a almofada, senta no chão, ouça a criança. Porque o melhor presente que você pode dar para uma criança é você mesmo. Eu lembro que, a propósito da linha do que a senhora coloca, eu sou filho de professora, né? Minha mãe é educadora, podemos dizer assim. Na verdade, minha mãe é bióloga, fez toda a licenciatura da docência e atua, prestes a se aposentar no ensino médio, aí na questão da biologia. Ela é bióloga, aula para o ensino médio. Ela sempre dizia que o adulto, quando vai conversar com uma criança, a primeira coisa a ser cuidada é conversar na mesma altura. Exato. Então a minha mãe sempre diz ela, eu não tenho como me lembrar porque era muito pequenininho, mas ela dizia sempre que se abaixavam para que, ou como a senhora falou, sentar numa almofada, mas conversar na mesma altura, porque isso indiretamente desarma a criança e provoca uma aceitação maior também. Né? E é uma entrega, né? Aquilo que vai ser solicitado, ou aquela, digamos assim, regra que o pai vai colocar, por exemplo, tome cuidado quando vai sair da mesa, ou coloque a cadeira no lugar, não coma demais, e tantas outras ordens, digamos assim, que os pais têm que dar para ir moldando o caráter. E atitudes, né, para mudar. Então a gente vê assim que falta muito dentro das famílias esse doar-se, esse nivelar-se a criança, saber ouvi-la, aquietá-la, desarmar a mente, ensiná-la, fazê-la com que ela observe os elementos naturais, para depois ela ser capaz de observar o semelhante, sabe? Essa indução de valores, né? Como eu vou implantar, por exemplo, educar o coração de uma criança? Eu tenho que educar o coração da criança educando em primeiro lugar o meu. Eu tenho que ser doce se eu quero que a criança seja doce. Claro. Ah, porque meus filhos estão muito alvoroçados, porque eles estão muito agitados. Mas a mãe está tão explosiva. Então te acalme, te desarme, entende? Vai com mansidão, porque os filhos são aquilo que os pais lhes ensinam a ser. Sim. Entende? Então... E os desenhos animados, que impressão a senhora tem que foi uma fórmula que ganhou força? Eu peguei muito isso quando era criança, de dedicar algum tempo para ver os famosos desenhos animados. E tem algum problema, de uma forma ou de outra? Olha, eu sou dessa opinião. Eu acho que problema não tem, dá para a criança ver, só que tem que ver assim o período que ela fica. Porque é importante que a criança desenvolva o raciocínio dela. A televisão te dá a imagem toda pronta, você não elabora o teu. Como você lendo uma história, você vai imaginar toda a situação. Claro. É diferente, né, do que você ler uma história para a criança do que você colocar lá um desenho. Termina aquele programa, a criança simplesmente guardou aquela imagem, dobrou e pronto. E tem a questão que a senhora mesma coloca, ler uma história, quer dizer, participar desse processo. Claro. Que muitos dizem o seguinte, é importante ler, então tu é obrigado a ler. Está aqui o livro, quero que tu leias, mas de repente precisa ser construída essa familiarização, claro, não é uma coisa vertical, digamos assim. A criança vai ter que assimilar de uma hora para outra que é importante ler e começar a ler livros a roda, não é por aí também. Claro, né? claro. De repente ver aquilo que a criança mais se interessa, né? Começar a trabalhar o raciocínio dela, como ela pensa, por exemplo, a questão da morte. Tem a história ali da loba, né? Que o dono cortou a cabeça da loba. Então a gente vê hoje tantos fatos de mortes que acontecem de uma forma injusta, entende? Então tem que acompanhar o raciocínio da criança também em cima da morte, em cima do fim, né? E até de um processo de comportamento antecipado que a pessoa tem mediante uma situação e um conceito errado com o semelhante. Então eu acho assim imprescindível assim a presença do professor no raciocínio da criança, porque nós temos que trabalhar com nossas crianças pensando em formar pensadores, que eles aprendam a pensar, que eles aprendam a raciocinar. E como lidar, por exemplo, com crianças resistentes a aceitar? Porque há personalidades mais fáceis que se interessam pela leitura, por aquilo que, digamos, eu e a senhora vamos entender como sendo melhor. Mas e se uma criança eventualmente não se interessa de forma alguma por ler, por estudar? Como proceder dessa forma? Porque aí viram aquelas crianças taxadas como criança problema. Mas de repente o sujeito
não tem maiores vocações para a leitura, mas se interessa pelo esporte, aí o cara se dedica à educação física, vamos supor, ou a outros campos, que de repente, havendo uma sensibilidade dos pais ou de quem está educando, você consegue descobrir uma vocação diversa daquela tradicional e aproveita também. Exatamente. O sujeito pode ser bem sucedido e de repente não se interessar por literatura. Claro. Nós não vamos gostar muito disso, mas temos que respeitar. Né? Claro, é por aí, porque temos que respeitar o caráter, como é que vou dizer, a vocação, o interesse da criança. Claro que nós temos que sempre que induzir, que ela deve aprender a fazer de tudo, entende? Porque até uma certa etapa da vida você tem que aprender a fazer de tudo. Então vem com paciência, com insistência, aquela questão que eu disse, de puxar a almofada, isso é, tira aquele tempo, senta no chão, deixa a criança falar, ouça a criança, debata com ela, questione, faça ela raciocinar todo esse processo do que é bom, o que convém, o que deve ser feito. Entende? Porque a criança também, ela é muito maleável, ela se deixa levar. Claro. É fácil convencer. Claro que uma criança hiperativa, por exemplo, é um pouco mais difícil, mas é uma questão de paciência, uma questão de insistência, sabe? De tolerância, né? O que a gente vê hoje, se é uma criança hiperativa, uma criança que não para, ela já vai para o neurologista, já vai ganhar uma medicação. E na verdade não é isso. A criança precisa ser trabalhada especificamente dentro daquela área. Matricula numa escolinha de futebol, numa natação. Isso. Ou encontre formas, por exemplo, de usar. Hoje, Fábio, a gente não vê pais assim que levem a criança, por exemplo, numa grama, tira o sapatinho, deixa a criança pisar no chão, deixa ela deitar no chão para ouvir o palpitar do coração da terra. Faça ela sentir que a terra é algo vivo, que a árvore sente dor, sente sede, que a árvore chora, entende? Faz a criança sentir o valor do aquecimento do raio do sol, que é gostoso, que é saudável, que é um presente de Deus. Faz a criança curtir o momento do banho, ela ter consciência do sabonete perfumado, que é bom, da toalha fofinha, que é gostosa. São coisas assim do dia a dia que o pai e a mãe devem trabalhar e devem fazer com que a criança vibra para que ela não seja um futuro neurótico. Claro. Entende? Porque a moda hoje é tudo muito mecânico. Vamos ligeiro, come ligeiro, sem saborear, sem degustar, entende? Então, são uma série de situações que o pai e a mãe devem cuidar para que a criança seja feliz e percorra uma vida um pouco mais fácil, menos ansiosa, como os pais, né? Porque assim, o que a gente vê hoje? O pai, ele é infeliz porque ele não é milionário. E o filho se torna igual. Claro. Quando existem muitas outras realidades de famílias simples que são muito felizes pelo pouco que têm. Entende? Então é uma questão de fazer a criança... o apego ao material. Apego às coisas materiais, fazer a criança sentir que a felicidade maior é essa entrega mútua que nós temos entre a família e que nós temos bens no universo imensos que nos fazem felizes, entende? Fazer a criança curtir todo esse processo do dia a dia, desse cotidiano, do feijão e arroz, entende? Para viver bem, né? E quem tem criança pequena deve realmente se tornar pequeno, né? Porque deixem vir a mim os pequeninos, né? Que Cristo falou, né? Porque os pequeninos... a ideia do olhar, né? A partir de onde aquela criança está olhando, né? É difícil você querer impor o seu olhar a ela, mas né? não é gostoso muitas vezes você desenvolver a infantilidade que ainda existe dentro, né? Então, o adulto, às vezes, eu vejo agora no lançamento do livro, quantas pessoas... Poxa, Julita, eu comprei para dar de presente para o meu filhado, mas vou comprar outro, porque eu quero esse aqui para mim, eu vou dar de presente. Até o adulto necessita
de histórias que divertem, que fazem bem. Acaba sendo um resgate ou uma forma melhor de entender para proceder com o seu próprio filho. Isso. A literatura nunca é demais, né? Isso é interessante. Eu confesso para a senhora que senti bastante contemplado aqui em muitas passagens e tal. A gente acaba lembrando e tal, tentando achar explicações para... Eventualmente, o cara, quando é adolescente, não entende muitas medidas que são tomadas pelos pais. E agora, não, para aí, ele tentou dizer isso aqui e tal. Se bem que, Fábio, na minha infância, não tinha essa de considerar, era o chinelo e deu, entende? Sim. Hoje já temos que pensar, e vem toda aquela questão de não poder dar o tapa, e aí é meio polêmico, né? Meio complicado, mas enfim, o pai e a mãe é que devem se munir. Olha, esse livro aqui, O Reeducare, são lições específicas que orientam, foi o meu primeiro lançamento, que orientam os pais a como... Pedi que o pessoal dê uma focada aí, né? Isto. De como... Senhora, naquela câmera lá. Assim. De como conduzir a educação do coração da criança, de como formar os valores, de como conseguir fazer do nosso filho um ser humano que vai trabalhar com a humanidade de acordo com a necessidade dos tempos, né? Sim. Então é um livro atualizado, é um livro específico, que muita gente está dizendo que está sendo um livro de cabeceira. Me orgulha bastante. Eu tive uma professora que encomendou 150 exemplares para dar de presente para o Dia das Mães. Sim. E eu louvo essa atitude de dar de presente alguma coisa que vai melhorar a cultura, né? Claro, o Educare já trata da nossa temática, só para o pessoal entender, que é uma segunda obra de sua autoria, aí de um ponto de vista mais teórico. Aqui nas histórias infantis é uma forma mais ilustrativa e até de própria aproximação junto ao público infanto-juvenil. Aqui a senhora já está mais do ponto de vista mais teórico, técnico, aí de problematização do assunto, é um livro com técnico. Um olhar mais, digamos assim, um olhar mais aprofundado, não é tão alegórico, se poderíamos usar o termo assim para as historinhas, né, digamos. Sim. Bom, professora, eu quero dizer que foi um prazer conversar com a senhora, tanto o Reeducare, aqui que a senhora divulga num segundo momento, a coletânea de histórias infantis. Professora Julita Giacometti, foi uma honra conversar com a senhora, espero que o pessoal se aproprie, tenha se apropriado um pouco melhor, não só dos livros dos quais tratamos aqui, mas especialmente desses aspectos do processo educacional que são intermináveis. Nós poderíamos ficar aqui horas tratando Fábio, de cada aspecto. Depois do lançamento do Reeducare, eu confesso que eu quase não estou dando conta de agendar palestras para pais, para professores, a nível pedagógico, a nível técnico, enfim. E para mim isso é uma glória, porque exatamente isso, eu queria provocar uma reação na sociedade com relação à cultura. O objetivo foi alcançado. Devo a vocês também a divulgação desse livro aqui, que eu fico muito agradecida pela acolhida e pela oportunidade, Fábio, que vocês me deram. E faço novamente a proposta aos pais para alegrarem os filhos e aproveitar para o Dia da Criança. E se alegrarem também, né? Se alegrarem também, eles mesmos vão gostar de ler, isso aí. Então tá, mais uma vez quero lhe agradecer, professora. Conversamos então com a professora educadora Julita Giacometti. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Obrigada, querido, viu? Obrigada.